3, 2. Olá, bem-vinda, bem-vindo à aula 25 do Movimento Reinvente. Hoje uma aula muito especial por dois motivos. Primeiro, pelo convidado que a gente vai receber e segundo, por ser um número bem importante, né? Já passamos 25 momentos aqui pensando na reinvenção do seu negócio. Então, espero que você tenha visto aulas anteriores, espero que você tenha dedicado um tempo. Não precisa ver todas? Não, né? Não precisa ver todas, porque talvez você não tenha tempo para ver todas. Então, você escolhe. O que é mais urgente no seu negócio agora? Saber sobre caixa, saber sobre como não demitir, saber como demitir de forma humanizada, digitalizar a sua empresa. Né? Então, você escolhe aqui na página, lembrando que as aulas todas estão aqui nessa página onde você nos assiste agora. Dou as boas-vindas especiais aos meus colegas do Movimento Reinvente, lembrando que esse é um movimento propositivo, que se propõe a gerar insights, a gerar caminhos, a gerar ideias, a gerar também motivação para que você reinvente seu negócio e continue na luta. Olá, Fernanda Arantes, tudo bem? Olá, Dino, boa noite, boa tarde, bom dia. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, você que está nos acompanhando no Movimento Reinvente. E eu quero não só agradecer, mas pedir para que você compartilhe essa iniciativa propositiva, colaborativa e gratuita com todos que você conhece que têm os seus negócios. Esse é o nosso momento de pensar assim, puxa, daqui uns anos, né, as coisas vão passar, os nossos filhos e netos vão falar, peraí, você estava lá em 2020, quando aconteceu o Covid-19, todo aquele alvoroço, aquele contexto que impactou o mundo inteiro, coisas que há muito tempo a gente não via na história. Sim, não só estive lá, como também contribuí de uma forma muito positiva, economicamente, com o meu conhecimento, com a minha energia, né, com aquilo de positivo, de propositivo que eu tinha para contribuir. Então, imagine que agora é o momento da gente tomar essa decisão de fazer realmente algo um pouco diferente para a nossa realidade, ainda que seja a nossa realidade mais próxima, começando aí da sua casa, do seu bairro, do seu negócio, da sua cidade. E por isso nós estamos aqui, porque nós acreditamos que sim, podemos ser essa fagulha aí que faz a diferença e causa a transformação. Obrigada, pessoal. Boa noite, bom dia para todos os nossos colegas aqui. Leandro? Tira o áudio, põe o áudio. Desculpa. Desculpa. Olá, pessoal, um prazer estar novamente aqui com vocês. Eu lembro que no começo, Dino, a gente tinha falado que se a gente estivesse ajudando uma pessoa já teria valido a pena. E todos nós já recebemos vários depoimentos aqui de gente que foi impactada pelo movimento, a gente agradecendo. Eu recebi alguns comentários de estou vendendo graças a vocês. Eu achei que isso faz tudo isso aqui valer a pena, um esforço muito bom. E eu estou muito feliz de estar hoje com o nosso convidado, que eu acho que é a pessoa que mais fez live nos últimos 30 dias. Todo dia ele tá em uma live. Ainda bem que a gente conseguiu um espaço na agenda de lives dele, porque de fato vale muito a pena. Muito a frase que a gente mais falou nos últimos dias é: você me ouve e me vê bem, né? Talvez é um mantra que a gente mais falou nos últimos dias. Olá a todos. Então, esse é o movimento dos reinventers, né? O reinventer é aquele que está envolvido, são as pessoas que estão envolvidas na reinvenção de si mesmos, dos seus negócios e das pessoas que fazem parte dos seus relacionamentos. E se reinventar é inovar, não é? E para inovar, você não precisa destruir o seu negócio, fazer tudo de novo. A inovação ela pode ser incremental quando você muda uma parte do que você tem. Ou ela pode ser radical, quando você muda 100%, você muda radicalmente. Né? Então, a mudança, nesse momento, é necessária. Né? Ela nos obriga, né, a sair de uma posição que nós tínhamos e fazer uma transição por uma mudança, uma posição futura. Qual posição é essa? Nós estamos tentando decifrar. E hoje vem aí um grande guru, uma pessoa que sempre traz muita luz, principalmente para a área que ele atua. Tenho certeza que vai ser um momento muito rico para todos nós. Perfeito. Seja bem-vindo, então, Ferreirinha. O Ferreirinha, ele é o maior nome do luxo no Brasil. Ele acumula uma experiência enorme, extensa, frente às principais marcas, as marcas referência.
E como ex-CEO e atualmente como um consultor, um treinador, um inspirador respeitadíssimo, ele foi convidado hoje para falar como é que o luxo está se reinventando, como é que o luxo está se adaptando frente a um cenário que a gente vem vivendo juntos aqui, em que a gente tem uma sinalização de uma forte retração de consumo, em que a gente tem muitas marcas excelentes que ainda não haviam se digitalizado na sua venda, em que a gente tem um consumidor confinado em casa também fazendo algumas compensações. Perinha, eu vou deixar aí você introduzir, você compartilhar o seu ponto de vista e nós todos aqui vamos interagindo e te perguntando e te acompanhando aqui, tudo bem? Muito bom. Imenso prazer, obrigado aí pela oportunidade. Muitos anos aí de troca com o Ricardo Pastore, então para mim é uma grande oportunidade estar aqui com você, Dino, Fernanda, Leandro. Agradeço aí vocês essa deferência, essa oportunidade. Eu não sei muito sobre esse comentário que o Leandro fez, a pessoa que mais participou de lives. Não sei se isso é positivo ou se isso não é tão positivo, mas vamos seguir aí, que isso de alguma forma tem sido alinhado até a proposta de vocês. Eu tomei a decisão desde o início que, tirando, né, a minha parte pessoal, na minha postura e na minha atitude profissional, eu também estaria disponível doando meu tempo com as minhas reflexões, as minhas experiências, a minha prática ao longo desses anos aí. Então, isso faz parte aí desse movimento também, né, alinhado com o movimento Reinvente, que vocês possuem aí de forma muito de solidariedade e doação, né? E talvez eu pegue aí esse primeiro ponto trazido por você, Dino, e pela Fernanda, que eu tenho falado muito nessas últimas semanas, que como essa é uma crise sem precedentes na história da dinâmica da civilização, da dinâmica dos mercados como um todo, nunca nada parecido teve esse ímpeto épico que tem a Covid-19, e como pegou essa crise todo mundo da mesma forma, nos mesmos lugares, em todos os lugares do mundo no mesmo momento, ela é uma crise que impactou a todos os elos da cadeia. E como ela é uma crise que impactou todos os elos, tirou de nós aquilo que naturalmente nós sempre fazíamos em qualquer tipo de crise, que é corresponsabilizar alguém ou culpar alguém por uma crise dessa proporção. Essa é uma crise que não nos permite essa corresponsabilidade. Então, dito isso, eu tenho falado que talvez uma das alternativas, uma das soluções necessárias para nós passarmos por essa travessia, eu tenho chamado de uma travessia, esse momento pandêmico aí da Covid-19, é com que a gente entenda a nossa interdependência. Como pegou todo mundo da mesma forma, em todos os lugares do mundo, basicamente, no mesmo momento, com pouquíssimas oscilações de tempo, nós teremos quase que obrigatoriamente entender que nós somos interdependentes. Eu não posso solucionar isso sozinho. Eu preciso, pela primeira vez, de uma dinâmica de troca mercadológica como nunca houve antes. Não cabe a você sozinho decidir retomar, você precisa ter os órgãos públicos, a ciência, todos os stakeholders aí, todos os pontos precisam convergir numa inteligência de conversa mútua, de solidariedade. Então, quando eu vejo esse movimento de vocês Reinvente, eu acredito fortemente que isso pode nos levar a uma nova reflexão mercadológica de menos heroísmo, menos individualismo, que eu tenho dito, e mais coletividade. Talvez uma das reflexões que eu tenho feito continuamente é essa, se nós passarmos por isso, com essa percepção que nos cabe refletir sobre o menos individualismo e mais coletividade, talvez nós teremos aí um ganho significativo, inclusive para as próximas dinâmicas mercadológicas como um todo. Eu só quero adicionar aqui nessa abertura inicial, a MCF, que é a minha empresa de consultoria, tem 19 anos, mas é muito importante eu aqui me posicionar dizendo que eu sou um pequeno empresário, eu tenho 2 pequenas empresas, uma empresa na área da consultoria, que está aqui, então inteligência de negócios, de mercado de uma forma geral, e uma empresa na área de varejo, que tem 7 anos de existência.
Então, só para compartilhar aqui, mesmo que muitas das vezes, né, ou algumas vezes, as minhas duas empresas se projetem um pouco maior do que isso, mas elas não são maiores, elas são pequenas empresas que lidam com todas as dificuldades com que todos, acredito que todos que estejam aqui assistindo essas aulas, né, e aqui muito honrado de fazer parte da aula 25 de vocês, eu tenho exatamente os mesmos obstáculos, os mesmos desafios, as mesmas necessidades de me reinventar também. Então, o princípio da reinvenção passa por mim também, pela minha forma de liderar, pela minha forma de empreender, pelas minhas duas empresas e também numa reflexão que eu também não tenho a certeza absoluta se eu finalizo essa travessia da forma que eu era. Né? Isso é genuíno e importante eu me colocar aqui de forma honesta, transparente, vulnerável, para não parecer aqui nenhuma posição. E apesar da minha experiência, do meu expertise totalmente pautado nas marcas de luxo, eu tenho uma atuação muito transversal. Eu trabalho de forma muito cross. Eu tenho uma experiência nesses últimos 19 anos, que é o tempo da NCF Consultoria, trabalhando em basicamente quase todos os principais setores econômicos. Então, a gente tem muito projeto, desde a área do varejo, da área de serviços, da área de shopping, da área de mobiliário, na área da construção, na área do metro quadrado, na área da beleza, na área da moda, na área de calçados. Então, a gente tem aí uma transversalidade, atuando em todas as regiões do Brasil, todas, sem nenhuma exceção. Essa é um ganho que nós tivemos competitivo, e sempre utilizando esse princípio estratégico das marcas de luxo, mas não somente fazendo para as marcas de luxo, mas usando essa inteligência para qualquer tipo de segmento e atividade. Bacana. Dino, você permite, eu queria fazer a primeira pergunta para o Ferreirinha. Isso para mim sempre foi claro, Ferreirinha, a atuação em diversas frentes pela perspectiva, né, daquilo que o luxo agrega, consegue agregar, conseguiu criar ao longo dos anos uma indústria poderosíssima, mas é claro que não se limita apenas a marcas de luxo. Quer dizer, todo o luxo pode ser aproveitar dos conceitos em todos os negócios, né? Agora, essa transição que você explicou bem, né, e que tem muita gente chamando do novo normal. Então, qual vai ser o novo normal do luxo, né? E num período de tanta restrição, de quarentena, alguns lugares lockdown, muda o conceito do luxo. Quer dizer, o que é luxo hoje é diferente do que será luxo amanhã? Qual que é a tua análise? Olha, Ricardo, seu ponto é um ponto muito importante, cirurgicamente bem colocado, e é a reflexão geral, né? Acho que tem algumas reflexões aí. A primeira delas é que eu tenho um princípio de não colocar a atividade do luxo, as marcas de luxo, em qualquer tipo de altar. Elas possuem características que as colocam em posicionamento de muito destaque nos mercados que elas atuam. São marcas que dialogam com altíssima desejabilidade, com altíssima percepção de posicionamento diferenciado perante o cliente, mas são marcas que no dia a dia passam por problemas, têm dificuldades, têm desafios, e nesse exato momento, e aqui está uma particularidade importantíssima da Covid-19, é claro que a gente tem que sempre considerar as intensidades, né? Alguns mais, outros menos, mas o fato, Ricardo, é que a Covid colocou todo mundo na mesma posição, né? Você pode ser o indivíduo mais rico do mundo, mas você não vai poder viajar agora. Você vai estar, claro que possivelmente a quarentena ou o isolamento, o distanciamento desse indivíduo tem uma questão de privilégios diferente de uma série de outros. Mas na situação do distanciamento, ela é igual para todo mundo. Então, as marcas de luxo, se são varejistas, elas estão tão fechadas como as lojas populares. Não tem nenhuma diferença em relação a isso. Se nós estamos falando de serviços na área do luxo, o hotel de luxo ele está tão fechado quanto qualquer pousada pequenininha que esteja em qualquer lugar do mundo.
Então, o primeiro ponto é que essa verdade do lockdown, essa verdade da dificuldade, ela é absolutamente igual para todo mundo. Exatamente também para as marcas de luxo. E tem um detalhe a mais. As marcas de luxo, elas tendem a ter recuperações mais rápidas que outros segmentos e atividades diante das crises que a gente analisa, mas elas têm uma interrupção muito que imediata, até muito antes de algumas outras atividades, porque como a atividade do luxo trabalha exatamente com o não necessário, com o supérfluo, considerado aí no termo linguístico daquilo que não é necessário, as marcas de luxo são interrompidas imediatamente, até com que esse cliente se sinta novamente capaz ou disponível ou seguro para fazer a movimentação. Então, dessa forma, Ricardo, Ferreirinha, com a MCF, a gente tem uma tendência e uma postura de dizer que o luxo que era de ontem, nas suas características, nos seus valores, nos seus conceitos, da forma que você bem colocou, eles são exatamente os valores que eram do século passado, de hoje e de amanhã. O que eu sempre gosto de dizer é que o que muda não é o luxo, são os hábitos do consumidor. Nossos hábitos são evoluídos, alterados, alguns tipos de hábitos passam a ser protagonistas em tempos atuais. Mas isso não faz com que o luxo mude o seu conceito. Por exemplo, se nós estamos num momento, já há algum tempo, de maiores demandas de conceitos mais sustentáveis, isso, evidentemente, forçará também o luxo a entender como que as marcas de luxo, dialogarão com a sustentabilidade no tempo presente. Mas da mesma forma que todas as outras marcas de qualquer segmento de atividade vão dialogar com a sustentabilidade. Isso não quer dizer que o luxo vai mudar a sua característica para fazer alguma coisa sustentável que não seja alinhada à sua característica de raridade, de excelência, de diferenciação, de qualidade. Então, ele vai usar todas as suas características inerentes à atividade do luxo, fazendo traduções nesse tempo presente. Então, dessa forma, Ricardo, e pegando parte do que você colocou e parte da abertura do Dino, eu vou dizer que eu vejo que nesse exato momento, e por mais que seja muito difícil o que eu vou dizer, não é tão simples fazer a reflexão, porque ela é dolorida. Esse momento pandêmico, eu vejo que ele demanda de nós uma reflexão muito, muito forte que eu tenho feito com os meus clientes, com a minha voz pública. Quem éramos nós antes da Covid-19? Quem éramos nós como marcas, como empresas, como gestores, como líderes, como profissionais, de uma forma geral? Será que antes da Covid-19 eu já estava verdadeiramente disposto a observar os novos hábitos, os novos protocolos de dinâmicas de consumo? Será que eu estava já aberto para as novas dinâmicas de diversidade, de menos exclusivista e mais inclusivista? Será que eu fui verdadeiramente aberto ou mais resistente à transformação digital que já vem acontecendo há quase 10, 15 anos? Eu estava verdadeiramente privilegiando ou cuidando do meu fluxo de caixa antes da Covid-19? Será que em algum momento a gente não se perdeu lá atrás na observação, no protagonismo, na importância que tem o fluxo de caixa, na saudabilidade das empresas de uma forma geral? O que eu quero dizer com isso? E de uma forma ampla aí, Fernanda, Dino, Ricardo, Leandro. Nem de longe eu posso minimizar o impacto da Covid-19. Isso é uma crise, já falei no início, sem precedentes. É uma crise que tem uma característica de gerar pequenas outras crises. Então, ela é uma crise que gera crise, que gera crise, que gera crise. Muito difícil, muito dolorido, muito angustiante o momento que a gente vive. E será muito, muito desafiador para os próximos meses. Mas eu também gosto de fazer uma reflexão, tanto comigo e tanto com a minha base aí de projetos, que a gente tem que tomar um cuidado quando a gente potencializa a responsabilidade na Covid-19, aonde eu acredito que muito do que nós faremos agora, muito do que nós aceleraremos, potencializaremos ou reverbaremos como decisões agora,
elas, na verdade, são fatores de aceleração de algo que já vinha acontecendo alguns anos atrás. Então, eu vejo muito que a Covid é quase um fator reagente de aceleração. Se você vinha correndo a 2, vai ter que correr a 6 agora, porque a Covid acentuou. Então, ao longo desses últimos... Eu tenho a NCF há 19 anos, e eu vejo que nos últimos 12 anos, o que eu mais me deparei foi com empresas, ou gestores, ou profissionais de uma forma geral, independente do tamanho, pequena, médio, grande, microempresa, profissional liberal, que demoraram quase 10, 12 anos para entender a importância do digital, do Instagram, do Facebook, e numa letargia assustadora, sempre ainda acreditando que o seu modelo era o modelo protagonista. Então, quando você traz a pergunta do novo hábito, eu tendo a me permitir a uma reflexão mais dolorida, que é quais eram os hábitos anteriores à Covid-19 que já estavam claros, que eram necessários e demandavam de nós uma observação criteriosa de mudanças. E a partir de agora o que será acelerado. Então, quando eu falo que o novo normal será o digital, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Então, eu tenho dito isso muito, e o Leandro falou que eu participo de muitos lives. Então, essa é uma frase que já estampa a Exame, já estampou a Forbes comigo, quando eu digo o digital será o novo normal. O digital será o novo normal, ele está sendo acelerado, porque a transformação digital, e você, Ricardo, sabe disso aí tão bem quanto eu, ou mais, inclusive, isso já acontece há 12, 15 anos. Isso não é agora, isso está sendo acelerado. Porque nós teremos, possivelmente, uma base maior de consumidores que serão mais demandantes de marcas e empresas que se posicionam com responsabilidade social, com propósito, com conceitos mais sustentáveis, não tenho dúvida. Esse novo hábito será acentuado, mas ele não é um hábito que nasceu agora. Essa pressão do propósito, da responsabilidade social, dos conceitos sustentáveis acontecem já há alguns bons anos. E o fato é que muitas empresas, gestores e marcas não estavam ainda priorizando essa reflexão nos seus produtos, nos seus serviços, na relação com as suas equipes, porque tem muita gente, tem muita empresa e marca que entende o conceito sustentável quase como o conceito de não gerar lixo, de ter matéria-prima reciclar. Essa é uma etapa, Na verdade, o pensar sustentável é pensar na cadeia como um todo, A forma que você cuida dos seus fornecedores, a forma que você cuida das suas pessoas dentro das suas estruturas, o quão sustentável você é de ter um princípio de liderança desenvolvista e não apenas opressora. Então, tem uma série de questões aí no conceito da sustentabilidade. Então, se vocês aí me perguntarem, Fernando, tem algum novo hábito que surgiu agora na Covid, que não existia em hipótese alguma, eu tenho dúvidas. O que eu vejo é uma acentuação de todos os indicadores que já estavam, de alguma forma, sendo desenhados, sendo colocados diante dos nossos olhos, sendo, eu diria que quase claros. Eu vejo que a Covid ela revela as nossas fragilidades. A Covid-19 deixa de forma mais claro o quanto nós fomos resistentes, o quanto nós não fomos flexíveis, o quanto nós não fomos atentos a muito daquilo que estava acontecendo. Vocês vejam, agora, no processo dessa retomada, como terá, e bem colocado pelo Dino no início, nós teremos um processo econômico de depressão, de recessão, de empobrecimento. Não há nenhuma dúvida disso no mundo como um todo. E no Brasil com uma situação ainda mais, porque nós não estamos vindo de períodos de ascensão, nós estamos vindo de períodos recessivos no Brasil, o que torna o nosso cenário ainda mais desafiador. Por isso, até que eu tenho muito cuidado quando eu leio na imprensa, eu vejo essa troca de WhatsApps excessivos, quando as pessoas apenas tentam entender o modelo asiático do que acontece numa pós-Covid e acreditam imediatamente que essa é a nossa tábua de salvação. A Ásia cresce há 12 anos, numa explosão de PIB jamais visto na história da economia mundial. O Brasil, nos últimos 6 anos, estava em período recessivo. A gente não pode simplesmente
juntar esses dois cenários, porque eles são totalmente incongruentes, não fazem sentido nenhum. Então, nesse exato momento de retomada, todos esses desafios serão maiores. Então, se a gente agora está vendo uma maior ascensão e reverberação do delivery, por exemplo, mas não é novo, né? A gente agora está talvez tornando o delivery protagonista, mas ele não era novo, né? A gente já está vendo aí o enxame dos motoboys invadindo as principais metrópoles brasileiras já há muitos anos, né? Que a gente vê isso crescendo de forma significativa, né? Aos nossos olhos, porque isso estava acontecendo. E o que eu sempre falava com meus clientes era: cuidado para você não ficar xingando muito o motoboy na rua, sem perceber que talvez você tenha que fazer também algum processo aí de incremento na relação digital das suas empresas, das suas marcas, etc. Então, eu estou enxergando, estou me permitindo a mais reflexões nessa direção do que apenas entender o novo normal. Haverá sim um novo normal, mas é um novo normal em cima da forma que eu vejo, de uma acentuação de uma série de indicadores que já estavam claros nos últimos anos. Excelente, muito bom. Fernanda? Não, eu ia falar que eu acho que ele tem o material para apresentar, né? E eu gostaria até de deixar essa pergunta, Ferreirinha, não sei se para agora ou se para depois da sua apresentação, mas quais são as principais características do luxo que permanecem atemporais, independente, né, de crise, de qualquer circunstância? Quais são as boas práticas que o luxo pode trazer para o nosso dia a dia, para quem é da área de serviços, para quem está reabrindo sua loja, ou para quem está, inclusive, reinventando o seu negócio, não como a gente tem dito, inclusive, não só a partir dos produtos e serviços que já tinha, mas a partir da sua causa, do seu propósito. Porque agora, talvez, a pessoa possa, inclusive, atuar numa perspectiva até um pouco diferente do que ela já vinha fazendo, né? Mas quais são, então, essas principais características do luxo que a gente pode trazer para essa nova realidade, uma vez que, já que vamos reinventar, que tal reinventarmos com uma régua um pouco melhor, né? Um pouco mais acentuada também? Olha, Fernanda, é excelente. Na verdade, quase eu não teria que adicionar aí. Você teve uma excepcional contextualização aí, né? Eu trabalho exatamente com essa inteligência do luxo, quando eu digo que o luxo é uma inspiração para que a gente eleve a nossa régua, né? O luxo é uma inspiração do que eu chamo do próximo degrau. O luxo é uma inspiração, não é que nós temos que nos tornar luxo, porque isso não faria sentido. O luxo é uma atividade de nicho. A grande maior parte das empresas e marcas que estão disponíveis no mercado, não tem por que ser luxo, não faz sentido nenhum. Mas olhar para essas características, né, que você bem colocou aí, atemporais, que podem nos servir de inspiração para subir a nossa régua, subir um degrau, né, que pode ser na linguagem do produto, que pode ser no nível do atendimento, que pode ser na forma que você cria e constrói o posicionamento da sua marca para gerar encantamento de forma mais apropriada, são as grandes inspirações do luxo. Então, quando você coloca esses comentários das práticas, né, das melhores práticas do luxo, que eu gosto bastante da forma que você colocou, que geralmente eu chamo das verdades eternas, as marcas de luxo, a atividade do luxo, são obcecadas pela qualidade, elas trabalham de forma absolutamente quase neuróticas, com um comportamento totalmente do excepcional, com seus códigos e valores associados às histórias bem contadas, às histórias bem criadas, o conceito do tempo, quem são essas marcas ao longo do tempo, né? De que forma que essa tradição ela é permeada ao longo da sua existência. E aqui tem características extraordinárias que servem para qualquer marca, de qualquer segmento de atividade. Como é que você constrói essa história? Como é que você posiciona essa história ao longo do tempo? Como você cria essas conexões de diálogo emocional com a base de clientes? Como é que você se posiciona num conceito totalmente pautado pela exclusividade, pela excepcionalidade, pelo conceito do único, do raro? E aqui não importa se vende para um grupo menor ou se vende para uma base expandida. Até mesmo as bases de consumidores que acessam produtos ou serviços de massa,
querem também ser surpreendidos, né, por linguagens diferenciadas. Nós temos que tirar da cabeça esses conceitos antigos que apontavam que quem está na base da pirâmide social, de forma não tão privilegiada, né, que são as bases de consumidores de baixa renda, etc., estão dispostas a uma aventura de produtos mais ou menos, ou de mau atendimento em serviço. Isso não faz sentido nenhum, absolutamente nenhum sentido. Pelo contrário, o que a gente percebe claramente é que esse padrão de expectativa de atendimento, seja de produto ou de serviço, vem elevando cada vez mais, seja qual for a sua base de penetração social. Então, as marcas de luxo, de uma forma brilhante que você colocou, elas entregam as suas verdades eternas que independem do momento do mercado. Elas são criteriosamente dedicadas a entregarem produtos e serviços que alcançam um diálogo de excepcional. A percepção de que mais do que aquilo era impossível naquele preço, né, naquele posicionamento, e aí a gente utiliza isso balizando, né, a intensidade para qual é a atividade, para qual é o segmento, de que tipo de perfil de cliente está sendo trabalhado. Então, reforçando as histórias bem contadas, as histórias bem criadas, o princípio da qualidade não negociada. Não existe o melhor amanhã, existe o melhor que você pode fazer agora, depois faz diferente. Mas agora não se comprometa a entregar uma coisa pelo meio do caminho, porque não faz sentido nenhum, né? Aqui existe um comprometimento de excepcionalidade dessas marcas ao longo do tempo. E aqui, no momento atual, tem uma forma que a gente pode rapidamente interpretar para aquilo que você colocou aí, Fernanda, desse momento da reabertura, né, do momento de você se reapresentar, que eu digo que as marcas de luxo têm uma capacidade de interpretar o tempo presente de forma muito acelerada. Elas não esperam as outras marcas, elas são verdadeiramente decisoras do início. Então, vou dar um exemplo. Nesse exato momento de pandêmico, você esperaria, naturalmente, você que eu digo nós, esperaríamos de uma forma quase que automática, que as empresas de grande volume, né, chamadas empresas dos volumes, né, gigantes de mercado, então a gente pode falar muitas empresas aí na área de consumo, na área de varejo, na área de bebidas, por causa do tamanho delas, por causa da quantidade de clientes que elas têm debaixo, né? Então, eu posso estar falando dos maiores grupos de cerveja, dos maiores grupos de sabão em pó, dos maiores grupos de shampoo, dos maiores grupos de cereal, dos maiores grupos de arroz e feijão. Estou tentando utilizar aqui uma linguagem que é de fácil entendimento para todo mundo. Você esperaria que esses grupos fossem os primeiros a tomarem decisões nesse momento pandêmico que virassem inspirações. Foi justamente o contrário. As primeiras empresas no mundo que determinaram rapidamente a linguagem da responsabilidade social, por exemplo, nesse momento, foram as empresas de luxo. Quando um grupo LVMH, que é o maior grupo de luxo do mundo, uma corporação francesa, interrompe a sua fábrica de uma das maiores marcas de perfumes do mundo, que é a marca Dior, que acredito que todo mundo que está aqui ouvindo saberá essa marca, porque é líder, né? E no Brasil tem uma das fragrâncias mais vendidas no Brasil, que se chama J'adore, de Dior. Esse grupo interrompeu a fábrica na França para produzir imediatamente álcool gel. Foi a primeira fábrica do mundo. E você esperaria que isso viesse das empresas exatamente da área da limpeza, da área da perfumaria expandida. Claro que eu estou vendo muitas empresas, inclusive no Brasil, inclusive na área da perfumaria, fazendo trabalhos maravilhosos. Mas a primeira empresa que fez foi a LVMH de luxo. Essas empresas foram as primeiras a mandar, isso é muito interessante, Fernanda, elas foram as primeiras a mandar sinais para o mundo dizendo, e aqui, gente, não existe nenhum tipo de questionamento, cada um tem uma realidade, cada um tem uma água que bate no seu calcanhar, que muda todas as prioridades. Mas as marcas de luxo foram as primeiras do mundo a se posicionar dizendo que elas não iriam demitir nenhum funcionário até o mês de junho. Junho. Parte das empresas no Brasil assinaram o acordo do não demita, hashtag não demita, até maio.
As marcas de luxo foram as primeiras a se posicionarem no mercado como esse. Claro, elas possuem bolsões que absorvem isso de forma totalmente diferente, mas poderiam não fazer. E tomaram a decisão de fazer. As marcas de luxo foram as primeiras, pasmem, o que eu vou dizer para vocês é algo assustadoramente impressionante. As principais marcas de luxo do mundo mandaram para a casa de todos os funcionários do planeta caixas com máscaras para o endereço residencial. Então, estou dizendo para vocês que uma marca italiana como Fendi, por exemplo, mandou para todos os funcionários de todas as lojas e escritórios do mundo, mas eu não estou dizendo que saiu da Itália mandando para o escritório. Estou dizendo que saiu da Itália para o endereço residencial de todos os funcionários, mandando caixas com máscaras. Então, você veja, Fernando, que as marcas de luxo elas têm uma velocidade de interpretar o tempo presente e essa é uma das razões que elas mantêm essas conexões emocionais muito elevadas com seus clientes. Porque elas não esperam, elas agem, elas tomam a decisão. E você veja que agora também elas foram as primeiras a mostrar os primeiros exercícios dos novos protocolos de atendimento nas lojas, de serviço, nas fábricas. Então, eu vejo que nesse momento, como você colocou, para o pequeno, para o micro, para o grande, para o médio, o importante agora, olha para as marcas de luxo e veja o que eu chamo não, né? O termo em inglês que é tão difícil traduzir em português, que é timely. É você olhar o tempo presente e reagir a esse tempo imediatamente. Né? Não espere, faça já o seu exercício para surpreender o seu cliente, para encantar o seu funcionário, para mostrar que você está antecipado e evitar a cobrança do cliente. Esse é um exercício que as marcas fazem na atividade do luxo de forma muito interessante e brilhante. Eu vou seguir da forma que você colocou aí, eu vou compartilhar, Dino, Ricardo, Leandro, aí o material que eu preparei para vocês. Só me deixem saber se vocês estão vendo o material. Sim. Maravilha. Sim. Então, esse material é de vocês, de todos, né, que estão participando aqui nesse nosso encontro do Reinvente. Então, eu vou colocar aqui algumas reflexões que podem permear aí um pouquinho da nossa conversa como um todo. Esse é um movimento que nós estamos na MCF nessas últimas semanas, é um princípio, não é nem um movimento, desculpem, na verdade é um princípio de reflexão estratégica que eu vejo muito alinhado ao movimento Reinvente e, por incrível que pareça, para minha surpresa, nós temos até no nosso logo a mesma cor que o Reinvente está usando, que é esse amarelo, alaranjado. É o que nós chamamos dessa reflexão que nós criamos nessas últimas semanas dos 3 R's: a resiliência, a ressignificação e a reação. E da forma que eu estou dizendo isso, e se eu olho para o movimento Reinvente, né, da forma que vocês estão se posicionando aí nessas 25 aulas, considerando a minha hoje aqui, eu vejo que tem um alinhamento que me deixou muito feliz com o movimento de vocês. Eu digo que na nossa linha de entendimento dos 3 R's, nós dizemos que esse é um momento importante de você absorver esse impacto, a resiliência. Resiliência é aquilo que faz com que a gente absorva o impacto, traduza esse impacto, interprete esse impacto e faça uma interpretação que nós chamamos, que nos leva a fazer uma reflexão de ressignificação. E ressignificação, ela tem um alinhamento quase que cognitivo aí com a reinvenção. E essa é uma pergunta que eu tenho mantido continuamente, Dino, ao longo dos nossos trabalhos. Quem seremos nós ao final dessa travessia? Como é que nós iremos nos posicionar? Que tipo de produto, que tipo de serviço? Como é que eu terei a minha voz? Qual será o meu posicionamento? Qual será a minha linha de comunicação? Como é que eu farei com que aquele que esteja do outro lado sinta vontade, prazer, necessidade, desejabilidade em relação ao meu produto e serviço?
que é muito alinhado à reflexão agora final que a Fernanda trouxe. Qual é a minha oferta? Qual é a minha voz? Isso é o que nós chamamos dessa reinvenção, dessa ressignificação. E essa inteligência da resiliência, traduzida em ressignificação, deveria causar em nós o princípio da reação. Como é que a gente reage diante disso, né? Será que nós estamos entendendo aí a necessidade da expansão do conhecimento, aumentar repertório, narrativa, para conseguir fazer esses movimentos de reinvenção que são tão necessários a partir de agora, que muitas das vezes pode ser uma acentuação daquilo que a gente já vinha fazendo, ou, evidentemente, nos acordar para a necessidade de algo que a gente não estava tão disponível quanto antes, parte daquela conversa inicial. Então, eu tenho dito que, como eu falei para vocês agora no início, eu vejo que é muito importante nós fazermos reflexões prévias, né? Para que eu entenda esse impacto desse momento, dessa crise pandêmica aí da Covid-19. Transforme isso num princípio de ressignificação, de reinvenção. E reaja a isso estrategicamente, eu preciso entender quem éramos nós. E aqui eu vou usar uma reflexão de Toffler, Alvin Toffler, escritor e futurista americano, falecido há 4 anos atrás, em 2016, que lá para o ano de 2015 ele apresentou essa citação. Nós estamos falando de quase 5 anos atrás, né? Quando ele dizia que os analfabetos do século XXI não serão mais aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que deixarem de entender a necessidade do aprendizado, de desaprender e reaprender. Eu poderia dizer que essa citação foi escrita agora, mas ela não foi escrita agora. Ela já tem alguns bons anos, quando Alvin Toffler dizia já sobre a necessidade de quebrar as nossas verdades, de questionar as nossas convicções, de questionar as nossas certezas e nos posicionar dentro de uma reflexão mais contínua sobre quem nós somos, quem seremos nós. Então, eu tenho dito que esses novos tempos não foram iniciados apenas agora, num período pós-Covid. Eu tenho uma preocupação maior de fazer uma reflexão que o início de uma nova era, o início de novos tempos, já acontece já há algum tempo. A era do clique, nós estamos falando muito da transformação digital agora, o digital novo normal, nesse período da crise da Covid, mas a era do clique já acontece há alguns anos, né? A gente já estava totalmente impactado pela velocidade da transformação digital no Spotify, na Netflix, no aplicativo do Táxi 99, no Uber, no Wave. Esses já são caminhos que já estavam sendo percorridos já há algum tempo. Então, essa trama digital, esse é um slide, inclusive, que eu não uso agora. Eu tenho usado isso nos últimos 5, 6 anos, exatamente esse slide nas minhas construções de reflexões. Essa trama digital já era muito predominante, crescente nesses últimos anos. Também em relação aos perfis de cliente. Então, quando eu sou provocado e estimulado, né, por essa parte inicial por vocês, na inquietação, inclusive trazida pelo Ricardo Pastore, quando ele fala sobre hábitos de consumo, mas já tem algum tempo, né, que os perfis de clientes já tinham sido alterados, as forças de consumo já eram outras, as influências geracionais já estavam totalmente em transformação, o conceito da diversidade, da inclusão muito forte. Agora, nessa pandemia, como nós teremos recessão e depressão, nós teremos que crescer a nossa capacidade de dialogar com perfis diferentes de consumidores. Aqueles que conseguiram trabalhar na sua base de cliente de forma mais expressiva, de forma mais diversa, entendendo aí a necessidade pluralizada de perfis de cliente, terão vantagens. Aqueles que falaram nos últimos anos com os mesmos perfis, com as mesmas cores, com os mesmos CEPs, com os mesmos CNPJs, com os mesmos CPFs, terão mais dificuldade, porque isso já era claro, né? As expressões geracionais de origens, de etnias, de faixas etárias já eram muito claras, né? Nós já tínhamos aí uma faixa etária de 60, 70 anos entregando jovialidade de consumo e agora será acentuado. Essa faixa de risco de 60, 70 anos de idade, 80 anos, sairá dessa crise
e me permitam dizer, vocês quatro aí, Leandro, Fernanda, Ricardo e Dino, quem tem faixa etária acima de 60 anos de idade, que hoje é considerado faixa de risco, mesmo que seja dinâmico, mesmo que seja jovial, vai sair disso de forma muito como sobrevivente, vai querer celebrar a vida, né? Vai se tornar cada vez mais uma faixa etária de consumo explosiva. Só que ela não é nova, né? A gente já vem observando isso de forma clara. Então, já tem alguns anos que eu tenho usado como reflexão fundamental com os meus clientes, dizendo novos tempos demandam novas competências. Então, se eu falava sobre isso há 2, 3, 4, 5 anos, mais do que nunca agora, nesse exato momento de uma crise, eu digo novos tempos demandam competências novas. E parte dessas competências, elas são geradas pela nossa capacidade de expandir conhecimento. Como é que eu estou usando também esse tempo de tamanha angústia que nós vivemos hoje, né? É um tempo muito difícil, angustiante, preocupante, para muitos, inclusive, desesperador, principalmente que tem uma questão aí de fluxo de caixa violento, né? Interrompido, mas como é que eu também estou usando ao lado da minha angústia esse momento para aprender, né? Para desenvolver uma reflexão estratégica? Será que eu estou assistindo as 24 aulas que aconteceram até agora no movimento Reinvente? Estou me colocando verdadeiramente disponível aí para ouvir, juntar aí, quebrar, fazer um novo quebra-cabeça? Então a pergunta é: quem sou eu? Quem sou eu antes dessa crise? Quem sou eu agora? E quem serei eu no final dessa travessia, né? Como líder, como gestor, como empreendedor, como empresário, como profissional, de uma forma geral, como é que eu vou estar lidando com essa situação quando já era claro a necessidade de viver coisas novas? E mais do que nunca, a acentuação da Covid-19, que traz mais do que viver coisas novas, e a Fernanda trouxe isso aí na troca comigo ao final, aonde fica mais claro e evidenciado a necessidade das empresas e marcas se apresentarem com propósitos, né? Por que você existe? Por que você está no mercado, né? Qual é a diferenciação do seu produto, do seu serviço, da sua voz como um todo? Então, eu vou passar por aqui alguns slides que eu digo o que a gente já deveria saber. Independente da Covid-19, o que a gente já deveria saber? A gente já deveria ter claro que a liderança era com convicção, a gente já deveria ter claro que os dados de clientes já precisavam ter sido segmentados de forma mais inteligente, por nichos, tribos, estilos. As regras já tinham sido alteradas para quem trabalha com espaço, seja em serviço ou varejo. Pode ser a loja ou pode ser a manicure e a pedicure, pode ser a clínica. Os espaços já precisavam ter se tornado cada vez mais ambiente de socialização e de convivência. A responsabilidade social e o pensar sustentável já eram elementos de pressão mercadológica nesses últimos anos. Tudo isso eu vejo acentuado cada vez mais a partir de agora. Então, tudo isso que já era, eu já achava que isso já era o início do novo normal, será fortemente pautado pelos novos hábitos. Nós já deveríamos entender que o cliente não enxergava mais a diferença entre o físico e o digital. Qualquer lugar era um canal de se fazer uma tomada de decisão de consumo, seja no produto ou seja no serviço. A diversidade muito forte, a necessidade de repertório, né? Narrativa. O tempo já estava escasso para marcas e empresas acreditarem que podiam fazer tudo, e aí a necessidade de expandir conhecimento colaborativo, de dar as mãos, de trazer outros princípios para acelerar o seu ganho competitivo. Então, eu olho para isso e junto todas essas palavras, experiência, relacionamento, cuidar, personalização, histórias bem contadas pelo storytelling, ouvir, propósito, humanização, são elementos que serão potencializados a partir de agora na Covid-19, mas que já vinham sendo colocados clareza. Então, aonde nós estamos? Nós estamos num novo mundo? Na verdade, eu considero que nós estamos indo para esse novo mundo, nós já estávamos indo para esse novo mundo já há algum tempo. O que nós faremos agora é uma aceleração. Se nós estávamos indo para esse novo mundo de forma mais lenta, agora será mais acentuado. E aqui tem os meus pontos principais para qualquer empresa, empresário, qualquer posição micro, liberal, autônomo, grande, médio. Essas são as minhas reflexões fundamentais a partir de agora. E agora? Segurança econômica leva a sensibilidade ao preço. Então, nós temos que estar mais disponíveis para fazer inteligência de preço, precificação, segmentação. Não estou dizendo apenas fazer promoção, desconto e baixar o preço.
Estou dizendo que você precisa ter o preço como um ponto estratégico, né? Pensar na sua oferta, pensar produtos de entrada, produtos médios, produtos elevados, entender se é momento de abaixar o preço, faça isso estrategicamente, né? Cuidado para não ficar destruindo o seu próprio preço, nem prostituindo o seu preço. É o momento do engajamento. Oi, pode desculpa falar. te interromper, eu acho que isso Não, é bastante sensível para uma marca de luxo, né? Você acabou de citar alguns exemplos, né? Que não precisa necessariamente baixar o preço ou fazer promoção, mas como em geral as marcas de luxo elas agem nesses momentos de alta sensibilidade ao preço? Para um consumidor que está mais digitalizado, como você comentou, como a gente vem falando, um consumidor que mudou sua jornada e que hoje compara muito mais produtos no Google, enfim, nas redes sociais antes de comprar, passa a ser um ponto crítico também para as marcas de luxo, como é para um varejo posicionado para uma classe mais popular? A preocupação e a sensibilidade ela é exatamente a mesma, Dino, para todos. O que muda, o que eu chamo dessa dimerização, é a intensidade. Um consumidor de baixa renda tem muito mais necessidade de reflexão de preço. Um consumidor de topo de pirâmide, ele absorve isso de uma outra forma, né? A necessidade não é tão imperativa. Agora, a preocupação será absolutamente inerente a todas as camadas. A reação é diferente. Então, a reação de cada indivíduo. Agora, as marcas de luxo, o que elas não fazem? E elas não fazem nem com vírus ou sem vírus, nem com Covid, nem Covid. Elas não trabalham, mas isso é uma característica delas. O termo desconto nas marcas de luxo, abaixar preço, liquidação, é inexistente. Isso só vai acontecer em algumas categorias de luxo, que é o caso de perfumaria, onde essa é uma prática da categoria como um todo. Então, se você me pergunta, Dino, mas como é que as marcas de luxo lidam com isso? Trabalhando com produtos e serviços em níveis diferenciados de posicionamento, e aí você trabalha com preços diferentes para aquele tipo de produto que está sendo ofertado, não é aquele mesmo produto trabalhando com preço mais baixo, é totalmente diferente. Segmentações, eles trabalham fortemente. Então, nós vamos ver nos próximos meses categorias e produtos e serviços chamados de entrada nas marcas de luxo para ganhar volume, né? Porque elas também tiveram aí um interrompimento, né? de vendas. Então, a gente vai ver mais categorias de acesso, a gente vai ver a perfumaria, cosmética, beleza, exercendo um papel muito importante nos próximos meses das marcas de luxo, porque elas são mais de volume, elas são mais de entrada, elas têm preços mais de combate, que no volume exacerbado alcançam patamares bem diferenciados. Elas vão trabalhar muito com estratificação nesse sentido de produtos e serviços. E vão aumentar fortemente o seu diálogo emocional com os clientes. Então, até parte do que eu estava falando agora há pouco com a Fernanda, dessas posições sociais das marcas de luxo, são códigos extraordinários para que elas se relacionem com os clientes pelo caráter da emoção. Quando eu levo isso para outros clientes meus, né, que são pautados em produtos de massa e que lidam onde o preço já naturalmente tem sensibilidade, eu tenho trabalhado muito em estratégias agora nesse período de você fazer estratégias de posicionamento, né? Você pode escolher os seus clientes principais, seja serviço ou seja produto, e criar um grupo de clientes aí que possuem frequência de consumo, ticket médio mais elevado nos últimos anos, e você pode criar uma ação para eles, dizendo que você confia tanto na retomada, está tão confiante no seu produto, no seu serviço, que você fará uma condição especial. Tenta evitar esses termos de promoção, liquidação e desconto, mas você vai fazer uma condição especial para ele e ele tem esse acesso exclusivo a essa condição especial para que ele perceba que você está cuidando dele, dando um carinho. E, claro, você está ali fazendo uma estratégia de preço para conseguir mais rapidamente aumentar a sua base de volume, né? Porque o fluxo de caixa é uma prioridade principal agora. Ok? Caminho do engajamento digital, falamos bastante sobre isso, né? Isso será inegável, será o novo normal. O aumento da preocupação com higiene, saúde, limpeza como um todo, serão os novos protocolos. E aí eu tenho visto, tenho tentado dizer que muito desse momento da angústia que nós estamos lidando
trabalhe a angústia do seu lado esquerdo e do seu lado direito, trabalhe imediatamente os novos protocolos. Você tem que se preparar para essa retomada, seja em serviço ou varejo. Qual será o seu protocolo de... Não acho que é apenas o protocolo do Órgão Mundial de Saúde, da OMS ou dos órgãos públicos, né? Cadê o seu toque, a sua diferenciação? O que você fará para garantir ao seu cliente que você está preparado, que a sua equipe está preparada? Quais serão as sinalizações dos seus ambientes? Como é que você falará sobre isso digitalmente? Um novo olhar sobre nós mesmos, então nós teremos uma nova visão sobre nós mesmos, o que isso favorecerá algumas atividades, como é o caso de beleza, saúde e bem-estar, que terão nos próximos meses alguns favorecimentos importantes, porque a gente está muito tempo nesse isolamento, nessa quarentena, a redefinição de propósito, como bem colocado pela Fernanda, e novos canais de interação de consumo. A gente começa a ter uma visão mais ampla, que até o delivery faz importância hoje e relevância, inclusive, de forma muito significativa. Então, os canais, e aqui são canais de interação, não estou dizendo apenas venda online, não. Você pode vender no WhatsApp, você pode vender no telefone, mas você pode ter a entrega, que passa a ser uma nova demanda, uma nova possibilidade nesse início aí de retomada. É um momento do duelo do presente, então a gente tem que ter a frieza, a objetividade para tomar decisões agora, no curtíssimo prazo, principalmente para conseguir cuidar da saúde da empresa, né? Seja ela pequena, média, micro, grande. E aqui, me permita dizer até, Ricardo, que nós fomos treinados e capacitados profissionalmente para pensar no longo prazo. E agora eu tenho dito, deixa um pouquinho o longo prazo do lado e agora foque no curtíssimo prazo. Porque a gente precisa rapidamente conseguir ou se sobreviver ou se manter saudável de alguma forma diante de tanta ruptura de mercado. Mas, ao mesmo tempo que você faz isso, com angústia, com desespero, com preocupação, expande seu conhecimento para conseguir gerar mais inspirações, né? Levar isso a um patamar de estratégia. Qual é o projeto que está sendo tocado que precisa ser cortado? Qual o projeto que estava engavetado que pode ser agora priorizado? Como é que eu faço aí um realinhamento e uma reflexão para esse movimento de reinvenção, né? O movimento reinvente. Como é que eu uso isso na minha inspiração, no meu desejo, no meu sonho? Esse é o momento da prova dos 9. Conheço mesmo o meu cliente. Usei essas 5 semanas aí, médias, de quarentena no Brasil para me comunicar com o meu cliente. Não fiz isso de forma apropriada, ainda há tempo de fazer. Como é que eu estou me comunicando com esse cliente nesse momento, né? Estou privilegiando informações que eu sou capaz de ter deles, né? Estou despertando empatia, estou criando aí um princípio de senso coletivo. Esse é o momento da gente olhar para a nossa cadeia, né? Repensa novamente o que é isso de concorrente seu e veja que talvez nesse momento é o momento que a gente dá as mãos, traz cenário competitivo para mais próximo de nós, para que a gente junto consiga entregar um ritmo de velocidade mais apropriado. Então, é o momento da prova dos 9, é o momento de despertar empatia, é o momento de ser coletivo e é um momento que eu chamo fundamental, que é o antídoto, a sua marca. Cuidar da marca, falar da marca. Se a gente não cuidou disso de forma apropriada, marca não é marketing. Muito cuidado com isso. Marca é um ser vivo, né? Se nós não cuidamos da nossa marca de forma apropriada nesses últimos anos, agora mais do que nunca, você tem que colocar aí atributos e características, muitas das vezes associados aos propósitos, às responsabilidades, porque marca é antídoto, né? No final dessa travessia, eu acredito, pelo menos numa fase inicial, de uma forma geral, as pessoas irão preferir, numa primeira fase, as marcas fortes, as marcas que falam conosco, aqueles que cuidaram da gente durante esse período. Então, gente, é momento de falar com o coração. E o momento de falar com o coração, até quando eu vejo, né, o princípio estratégico aí do surgimento do movimento Reinvente, eu vejo exatamente essa expressão máxima da solidariedade, de cuidar, de dar as mãos. Esse é o momento de falar com o coração. Essa é uma frase importante que eu tenho usado nessas últimas semanas. É um momento que, com toda a nossa pressão de venda, e fiquei feliz quando o Leandro fez um comentário de alguns feedbacks, vocês estão me ajudando a vender, mas que a venda aconteça carregada de um princípio de empatia, né? Que a venda aconteça por um princípio de diálogo emocional. Então, o que eu já tenho certeza, e aqui evitando futurologia, hein?
Estou falando certeza em cima das minhas reflexões. Não estou afirmando que será dessa forma. Mas muito do que nós faremos agora, na verdade, já estava sendo revelado há algum tempo. A inspiração será fundamental para que a gente ultrapasse por esse período de tamanha angústia. Ritmo e velocidade serão essenciais. Esse é um momento de correr, esse é um momento de rapidamente tomar decisões, esse é um momento de tomar, mesmo que sejam decisões duras, doloridas. Acredito em novas possibilidades, perspectivas sociais e humanas. Esse momento tem trazido em quase todos nós um olhar sobre o outro, uma preocupação maior sobre a cadeia como um todo, o que isso poderá gerar uma hipercolaboração jamais vista, sem precedentes, o que eu vejo de forma muito positiva. O digital será um novo normal, nós teremos que aprender novamente sobre mudança. Então, até quando eu vejo esse conceito reinvente, eu vejo que o conceito reinvente, o conceito mudar, o conceito ressignificar será basicamente trivial. Nós fomos muito resistentes à mudança, aí chega a Covid e fala ou muda ou não muda. Não tem muita alternativa. Saúde, educação, qualidade serão elevados, nós teremos uma preferência aí por olhar a nós mesmos, privilegiar a saúde, que ficou muito acentuado durante esse período da Covid, uma nova dinâmica de doação e solidariedade, que eu espero que não seja interrompido no final desse momento. Até vejo que muitas empresas estavam muito atrasadas com a sua postura e o seu posicionamento social, e a marca que eu falei como antídoto. É um momento de redescoberta da brasilidade, e aqui eu estou usando entre aspas, que eu não estou falando apenas dos códigos sociais brasileiros, mas é desse Brasil traduzido em marcas, em produtos e serviços, principalmente porque terá uma redução significativa de brasileiros viajando internacionalmente nos próximos meses. Então, nós deixaremos de exportar consumidores, o que isso dará uma janela de oportunidade para que os nossos clientes locais observem a minha existência, os meus produtos, os meus serviços. É uma redescoberta da casa, muito tempo dentro de casa, cria oportunidades interessantes aí para a área da arquitetura, da decoração, para a construção. Esse vai ser um olhar interessante, desde pequenas reformas, há possibilidades, inclusive, de trocar o metro quadrado. Esse tempo pessoal, né, nós vamos cuidar mais de nós mesmos. O escapismo será fundamental nesse período pós-pandemia, né? Nós vamos com protocolos, não será tão rapidamente, nós teremos fases para essa retomada, mas nós teremos a vontade novamente de socializar, né? Nós precisamos disso. Explode o home cooking e a saúde será o novo black, né? Corpo, mente e alma, que eu dizia agora há pouco, né? Tentando ser mais amplo aí para tentar falar um pouco com quase todos os segmentos. Esse é o momento do Depara, que eu até me inspiro aí pela Cris Duarte, que trabalhou comigo muitos anos, meu braço direito quase 13 anos, que tem a empresa de consultoria dela hoje pautada para pequenas empresas, onde ela trouxe esse Depara que eu gosto muito, momentos de adaptação, momentos de inteligência emocional para o relacionamento, aí o momento da coragem, né? A nossa coragem de tomar as decisões. E para isso eu adiciono dizendo, a gente tem que tirar a nossa camiseta de super-herói, se colocar mais vulnerável. Vulnerabilidade não é fraqueza, e vulnerabilidade não quer dizer que é falha. Vulnerabilidade é você estar disponível a aprender, a ser apoiado, a buscar colaboração. Menos individualismo, mais coletividade. E talvez aí uma chance de nós também refletirmos que esse momento de solidão favorece o autoconhecimento, o momento do tédio possibilita a criatividade, o momento desse problema gigante que a gente está lidando gera oportunidade. Então, nós também temos que trabalhar aí angústia e inspiração, como eu coloquei antes, né? Angústia e inspiração, objetividade do tempo presente. Finalizando, e agora? E agora, 3 R's. Analisa, aprende, aprimora. Momento do que a gente chama aí da nossa reflexão dos 3 R's. Resiliência, ressignificado e reação. E eu finalizo dizendo, e aí pegando um pouquinho do que a Fernanda trouxe como uma última pergunta que eu tive antes de iniciar meus slides, eu acredito muito que, e parte do que o Ricardo colocou, do novo normal, talvez é que eu possa dizer que nós teremos mais claramente hábitos de consumidores que demandarão de nós o que eu estou chamando dos 3 pilares
que eu vejo que serão fundamentais para qualquer empresa, qualquer segmento, qualquer tamanho, qualquer empresário, gestor, etc. O momento da autenticidade, o momento da transparência e o momento da verdade. Isso eu vejo que serão 3 pilares muito importantes no diálogo das empresas, das marcas, e quase 3 pilares aí para essa reinvenção trazida pelo movimento Reinvente. Então, um pouquinho aí do que eu trouxe como possibilidade de reflexão, de material que eu construí aqui para deixar para essa conversa com vocês, e deixo aí todos os meus canais também de comunicação direto, e, claro, através do Movimento Reinvente ou diretamente, fico à disposição de cada um de vocês. Sensacional. Vamos ordenar, sim, uma pergunta para cada um, até pelo seu tempo e pelo tempo aqui da aula. E eu já vou mandar logo a minha e os meus colegas seguem aí com as deles. Você acha que é um momento da possibilidade de um luxo made in Brasil, já que todas as nossas referências de luxo, elas são inglesas, alemães, francesas, italianas, né? Quer dizer, as grandes marcas, elas vêm dessa tradição e são basicamente europeias. Você acredita que pode ser um momento interessante para um luxo made in Brasil? É possível? Sem dúvida, Gianni, vou dizer que é um momento, na pergunta que você construiu, é um momento, talvez sim, para algumas atividades nossas, que nós não temos tanta representatividade, como é o caso de moda, acessórios, mas é um momento de acentuar algumas atividades que nós já somos extraordinários, né? Então, na área da hospitalidade, na área da hotelaria, na área da joalheria, na área da gastronomia, na área dos shoppings, o Brasil é um exemplo hoje no mundo de luxo. O luxo da hospitalidade brasileira, o luxo da joalheria brasileira, o luxo calçadista brasileiro, eles já têm nós não temos expressão de marcas globais, mas a expressão global já reconhece um caráter brasileiro elevadíssimo nesse sentido. Então, agora eu vejo que é o momento de possivelmente abrir janelas para segmentos e atividades que nós não somos tão representativos no luxo, como é o caso de moda, acessórios. Isso a gente está bem longe de uma possibilidade aí maior, e talvez aqui abra uma linguagem mais interessante. E, sem dúvida, o momento de uma reverberização, né? Reverbera parte do que a gente... Até quando eu falei que será um momento de muitos brasileiros não viajando, eu vejo que vai ser uma descoberta interessante dos diversos hotéis, pousadas, destinos de turismo que nós temos no Brasil, brilhantes em todas as regiões brasileiras. Colegas? Ferreirinha, você falou bastante sobre essa questão dos novos canais digitais, né, que não são novos, mas essa potencialização que as marcas estão olhando para eles. Eu queria que você, se pudesse contribuir, você também fala muito sobre a experiência de compra, né? A jornada de compra do cliente, ela tem que ser surpreendente, né? De que maneira o digital consegue contribuir nessa experiência, né? Porque eu tenho uma experiência de loja física, que eu invisto em aromas, invisto em texturas, invisto em música, invisto... Como que eu tento trazer essa experiência positiva no digital, né? É possível fazer isso? Tem alguma referência, algum case? Olha, eu vou te dizer, Leandro, que a forma que você construiu a pergunta é a forma que eu mais gosto, na verdade, porque geralmente as pessoas me perguntam como levar a experiência do mundo tradicional, né, para o mundo do digital. Na verdade, é um equívoco. Nós temos que criar a nossa experiência digital e não levar a experiência, né? Porque quando a gente tenta levar a experiência para o digital, a mesma, e eu ouço isso muito, né? Ferreirinha, mas como é que eu posso ter, uma vez que eu tenho cheiro, né? Como você bem colocou, vai gerar frustração, porque na verdade é totalmente diferente. A experiência tem que ser no mundo digital, e a experiência digital é uma experiência que eu digo é uma experiência pixel, é uma experiência de fluidez, de velocidade, é uma experiência de... Os ambientes digitais precisam ser amigáveis, né? Precisam ser visualmente encantadores, né? Eles precisam gerar uma sinestesia pixel, né? Para que você se sinta totalmente envolvido por isso. Então, eu falo que o exercício principal
não é se autoflagelar como é que você leva a sua experiência do mundo tradicional para o mundo digital. Acho que isso é um equívoco. Na verdade, você tem que criar a experiência digital. A experiência digital é pautada na realidade digital. Velocidade, animosidade, ambientes amigáveis, que sejam friendly aí nas trocas de uma forma geral, disponibilidade, é totalmente diferente, né? O mundo digital ele demanda uma experiência sinestésica, visual, de fluidez, de velocidade, nessa dinâmica do digital como um todo. O que eu falo é aquela mesma sensação que você tem quando você usa o Waze, se você usa o Spotify ou Netflix, tem que ser exatamente a mesma sensação que você cria para vender produto, para marcar consultas, né, que podem estar num aplicativo. É a mesma sensação de facilidade. E, principalmente, Leandro, no que eu digo, que o mundo digital ele traz cada vez mais uma reflexão do no friction, né? A não fricção. Ele precisa ser um ambiente onde não haja um esforço maior, porque se ele for um esforço maior, você quebrou a essência do digital, que tem que ser exatamente na amigabilidade, né? Na facilidade. Excelente. Nós estamos aqui no par ou ímpar, né, professor? Não, você. Ladies first. Ladies first. Ferreirinha, eu acredito que realmente foi uma aula emblemática. Anotei praticamente todos os tópicos. Pessoal, quando vira o rosto é porque eu estou aqui tentando acompanhar tudo, né, pegar todos os insights. E você trouxe uma série de elementos muito ricos para a gente repensar essa nossa atuação. Trouxe coisas que nós já teríamos que ter aprendido, gostei muito dessa parte. E uma frase em específico me chamou muita atenção, que é: novos tempos demandam novas competências. Diante de todo esse cenário que você trouxe, por onde começar, né? Quais são essas novas competências? Muito bom, Fernanda. Por onde começar é sempre a pergunta de $1 milhão, né? E cada um de nós tem uma possibilidade diferente. Mas eu gosto bastante da sua provocação e digo, Fernanda, aqui, eu vou te falar de duas formas isso daí. Eu vejo que o primeiro e o mais importante ponto é nós nos colocarmos na possibilidade de questionar as nossas verdades, de questionar as nossas convicções. Nós somos seres repletos e plenos de valores, né, de práticas, de experiências. Isso tudo gera, naturalmente, resistência. O que quebra a resistência não é porque você está fazendo propositalmente, né? O que quebra a resistência é a sua predisponibilidade de aprender, né? O que quebra a nossa resistência de aprender é exatamente a nossa vontade. Então, primeiro ponto, por onde começar? Questiona as suas crenças, as suas verdades, as suas convicções. Faz um exercício genuíno, verdadeiro. Será que dessa forma que eu estava fazendo, que eu sempre acreditei que era a melhor forma, era a forma mais adequada? Será que já não estava na hora de atualizar? Será que eu não deixei de ver a importância disso daqui, da venda do WhatsApp, na venda do digital? Será que eu estava treinando a minha equipe da mesma forma o tempo inteiro, com os mesmos vocabulários? Na verdade, eu engessei mais do que promovi uma possibilidade de expansão. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que eu chamo da expansão do conhecimento. Se permita se inspirar. Leia mais, né? Seja mais inquieto. Acesse aquele seriado que você deveria ter já assistido e não assistiu. Né? Pega aquele livro que estava parado e que você postergou tanto a leitura. Comece a ler mesmo. Vai até o final. Né? Começa a observar o que está do seu lado. Faça inteligência transversal de atividades e segmentos. Não fique apenas pautado na verdade da sua atividade, porque o consumidor está numa aventura, né? Numa jornada de consumo muito maior do que apenas dialogando com você no seu segmento e na sua atividade. Então, se permita uma expansão de conhecimento que seja feita não de forma orgânica, né? Você senta e o conhecimento cai na sua cabeça. É que você verdadeiramente tome a decisão de ler o livro, de assistir o seriado, de ler um artigo, de participar de uma live nesse exato momento. Para com essa preguiça que eu vejo das pessoas perdendo mais tempo de dizer: agora tem muita live, tem muito seminário. Você tem o poder de escolha, né? Escolhe, seleciona, faz aquilo que você acha que é importante,
Porque as lives e os webinars, eles ocuparam o local que era do evento, que era do seminário, que era da conferência, que a gente sempre teve no mundo antigo, digamos assim. Você tem o poder de escolha, seleciona, né? Mas selecione algo que está disponível até de graça, como é o caso aqui do Movimento Reinvente, com informação, com conteúdo, muito cuidado com essa protelação, né, que a gente faz naturalmente. Muito bem, olha, eu não tenho perguntas para o Ferreirinha, eu acho que nós não poderíamos ter feito melhor escolha do que essa de terminar esse ciclo de 25 aulas com a presença tão ilustre. O Ferreirinha contribui com conhecimento prático aplicável e, ao mesmo tempo, ele fez um apanhado geral muito propício para esse momento que nós estamos propondo encerrar, né, esse primeiro ciclo de contribuição do movimento. Nós vamos, com todas essas 25 aulas, fazer um resumo, gerar novos conteúdos com tudo isso. Então, não foi nada combinado, mas o Ferreirinha trouxe uma contribuição que vai nos ajudar muito. Então, ele contribui de maneira dobrada, né? Ele contribui para o movimento com toda a sua audiência, contribui para o enriquecimento do próprio movimento com a abordagem que ele faz para a situação atual. Então, eu aprendi bastante. Mais uma vez, eu aprendi com o Ferreirinha. Tem uma passagem com ele lá em Nova York, quando nós fomos visitar a Heineken, né, Ferreirinha? Ele recebe a gente numa van preta e um mimo lá dentro, né, que mostra que um pequeno detalhe faz uma diferença enorme. Isso já tem 2 ou 3 anos, se eu não me engano, né? E a gente não esquece, né? Então, a sugestão que eu deixo para a nossa audiência, você que tem uma loja, você que tem um restaurante, você que está fazendo delivery, né? Pensa nesse detalhe, né? Porque isso é um item de luxo da minha avaliação, porque é raro, né? Não são todas as pessoas que têm o talento e você pode fazer uma enorme diferença com o seu público, com o seu cliente, né? Sem contar que a visita à Heineken foi um sucesso, também foi uma coisa inesquecível, né? Mas a preocupação, né, do Ferreirinha com aquele evento, né, estava presente nos mínimos detalhes e a gente vê que é uma coisa possível de fazer, né? Possível de fazer, e essa recomendação que eu deixo. Então, não tem perguntas, tem elogios e agradecimentos ao Ferreirinha. E desejo de muito sucesso para o teu trabalho. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Desculpem que eu talvez tenha estendido um pouco mais, mas estava muito produtivo aqui a nossa troca. Obrigado. A gente que agradece, foi tudo ótimo, perfeito, aprendemos muito. Obrigado, Ferreirinha, aos meus colegas também, muito obrigado. E compartilhe essa iniciativa. Então, nosso pedido final, a única contrapartida que a gente pede a você que assistiu, você que aprendeu, você que se inspirou, primeiro que você pode clicar aqui embaixo e baixar esse material de apoio. Segundo, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com empresários, com empresárias. Esse é o momento de uma liderança inspiradora e uma liderança, como o Ferreirinha colocou, capaz de desaprender, reaprender, aprender de novo, aprender o novo, porque novos tempos pedem novas competências, novos aprendizados. Uma boa noite, muito obrigado mais uma vez e até a nossa próxima aula.